Olá pessoal, vou falar um pouco deste livro aqui, Ciência e Cristianismo, do J.B. Stump, que é um texto da Edições Loyola de 2022. Então ele vai falar da ciência, das relações de ciência e cristianismo, e vai ficar meio assim em cima do muro. Ele vai te colocar os autores de um lado e de outro, e dentro dessa temática, né, da pesquisa, como é que a religião está dentro do cenário da ciência, como é que ela é tratada. Bom, ele traz uma pesquisa aqui realizada em 2010 por Eklund, em que ele pergunta a cientistas que trabalham em universidades americanas de elite se eles acreditam em Deus. Bom, os cientistas, 34% diz eu não acredito em Deus, 34%. A porcentagem da população dos Estados Unidos é de 2%. Tá? E com relação a eu não tenho dúvidas da existência de Deus, só 9% dos cientistas se colocou nessa resposta. E na população americana esse índice é de 63%. Então você veja, isso é um indicador. Aí tem outras pesquisas aí que, à medida que a pessoa vai conquistando um grau de educação, né? Isso aqui são ciências em geral, né? Vai é, avançando na educação, o índice de crença em Deus vai diminuindo. Existe uma correlação aí negativa aí. E mais de uma pesquisa mostrando isso, né? Bom, vamos aqui para a página 80. Ele fala do criacionismo de terra jovem, design inteligente, mas ele mesmo não se posiciona. Qual é a posição dele? Ele vai colocando os fatores, né? Ele diz o seguinte, ó, contudo, conforme as explicações científicas se tornam cada vez melhores, o Deus das lacunas tem cada vez menos Deus a fazer, menos coisas a fazer. Porque é aquela ideia, você tem uma coisa na ciência, você não explica, foi Deus. É o tal do Deus das lacunas. Acontece que, daqui a um tempo, a ciência explica aquele fenômeno. Então, aquilo passa a ser do domínio da ciência, ela consegue prever o resultado. Se ela consegue prever o resultado, então não existe um ator externo que está comandando. Ela consegue prever. É como, por exemplo, eu deixo uma caneta cair. Essa caneta vai cair segundo uma velocidade que posso determinar perfeitamente. Quer dizer, não tem nenhum ator externo que está coordenando isso. Eu prevejo totalmente o movimento, é totalmente previsível. Não tem um elemento inteligente que está governando a queda dessa caneta. Né? Então, esse Deus da Lacana vai ficando cada vez com menos espaço. Não há muita diferença entre o Deus deísta, que deu início às coisas e depois se recostou e ficou assistindo, e o Deus do design inteligente, que se recosta e assiste por um tempo, depois se insere um pouco no processo para fazer algo funcionar e volta a recostar e assistir. Então, ele está traçando meio que um paralelo do design inteligente com o criacionismo. Tá? Assim, no fundo, você acaba fazendo recurso dessa explicação aí do mesmo jeito, só em graus diferentes, né? Então, ele não falou, mas deu a entender que o design inteligente é um criacionismo escondido ali. Apesar de que o design inteligente diz que não tem nada a ver com religião, então a maioria são cristãos. Né? A maioria são cristãos, e a maioria está alinhada com o relato bíblico do Gênesis. Apesar de que não somos cientistas, não temos nada a ver com Bíblia, mas coincidentemente acaba caindo perfeitamente com o que está lá no texto bíblico. Então, ele vai também aqui na página 109, ele vai falar de um autor, Alvin Plantinga. Ele diz assim, a ciência tem sido notavelmente bem sucedida em encontrar as causas de fenômenos que antes eram explicados por agentes sobrenaturais. Trovões, eclipses solares, doenças e epilepsia. Claro que isso não significa que a ciência conseguirá explicar tudo no futuro, mas devemos parar de pensar antes de concluir que encontramos algum fenômeno para o qual nunca haverá nenhuma explicação científica. Fazer de outra forma seria inibir a investigação científica.
Tomemos como exemplo de como a primeira célula viva apareceu. Os cientistas não têm modelos muito promissores nesse momento para explicar a maneira como isso poderia ter acontecido por meios naturais. Alvin Plantinga acha que isso deveria nos permitir concluir que Deus deve ter intervindo de forma especial, né? Mas o Stumpf está falando assim, olha o que a história já nos mostrou, né? Então vamos com calma, né? Não é porque a ciência não explica hoje que você pode, temos aqui a prova que Deus está intervindo. Não, não é por aí, porque ele chama essa atenção, tá? Bom, depois ele vem aqui para mais uma tese de intervenção de Deus, que é do John Polkinghorne. Esse John Polkinghorne, ele é um cientista físico da Universidade de Cambridge, ele contribuiu para a descoberta dos quarks, tá? Um cientista. E mais tarde ele se tornou sacerdote da igreja anglicana. Então, acredita em Deus, e ele deu uma explicação para a ação divina, né? Segundo ele, a ação divina seria não intervencionista. É uma ação divina objetiva, não intervencionista. Então, Deus interfere, age, vamos chamar de age na natureza, seguindo as leis da natureza. Ele não viola as leis da natureza. Tá? Ele não viola. Mas então, como é que isso seria possível? Né? Essa condição de non-interventionist objective divine action é o Nioda. Tá? Ele diz que isso está compatível com as interpretações não deterministas da física quântica. De acordo com a interpretação de Copenhague, os eventos do nível quântico são genuinamente aleatórios. Você não consegue dar com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Existe um elemento probabilístico nesse cálculo aí. Os eventos no nível quântico são generalmente aleatórios. A questão não se deve ao fato de que meramente não entendemos quais outras variáveis ocultas existem, mas sim que sabemos que não pode haver nenhuma variável oculta. Desse modo, as equações que descrevem os estados quânticos podem apenas fornecer um conjunto de possibilidades ou potenciais para o sistema quântico. Não há causas suficientes para esses eventos pela perspectiva da ciência. A ação de Deus, portanto, assume a forma de realizar um desses estados potenciais. Essa ação não violaria nenhuma lei da natureza, porque, de acordo com as equações, o resultado realizado era uma das probabilidades. Assim, a ação de Deus funcionaria dentro das leis naturais, mas permanece oculta na análise científica. Né? Porque a ciência diz, no nível quântico, trabalha com um número de possibilidades. Então, Deus em determinado momento, vai trazer uma possibilidade, está dentro do quadro de possibilidades, e a ciência não explica por que é uma ou por que é outra, e aí a explicação estaria em Deus, na intervenção de Deus. Uma das indagações feitas por Russell é se esse tipo de ação no nível quântico tem algum efeito nos eventos macroscópicos. Normalmente entendemos que as probabilidades no nível quântico se estabilizam em escalas maiores, de modo que os eventos macroscópicos, como a órbita de um cometa em torno do Sol, são previsíveis. Né? É imprevisível lá no microscópico, né? Mas quando tu vai para o macro, aqueles efeitos eles se cancelam e eles são previsíveis. Então você não precisa de física quântica para prover o movimento da Lua, por exemplo, ou o movimento de uma caneta caindo. Né? Eles não vão ser... Esses movimentos são absolutamente previsíveis, não tem aleatoriedade nenhuma ali. Então não adiantaria de nada Deus ter uma influência nesse nível quântico se isso não afeta o curso dos eventos em nossa escala. Está vendo a crítica? Então essa tese aí do Polkinghorne, de que Deus atua lá no nível quântico, acabaria sendo imperceptível no nosso mundo macroscópico. Porém, Russell afirma que eventos no nível quântico de fato explicam o tipo de providência geral que associamos à ação de Deus no mundo. Ele diz que a estatística associada a elétrons, prótons, fótons e outras entidades de nível quântico que dá origem às propriedades da matéria descritas pela física. Uma das possibilidades particularmente fascinantes nesse aspecto
essas mutações aleatórias do DNA poderiam ser guiadas pela ação de Deus no nível quântico. Há uma dúvida, né? Se assim for, poderíamos falar legitimamente de Deus criando intencionalmente os seres humanos e outras espécies, ainda que as análises científicas do desenvolvimento da nossa espécie sempre detetem apenas processos aleatórios. Então ele diz, onde tiver aleatoriedade, Deus pode estar atuando nas escolhas ali. Então, biologia, nós temos um elemento chamado mutação, que é fundamental para a criação de novas espécies. A mutação é um movimento aleatório. A ciência não consegue prever a mutação. Então, é possível que essas mutações elas tenham, segundo Paul Kinghorn, né, possa ter aí uma atuação de Deus, ou seja, dentro das leis conhecidas da natureza. Bom, Lydia Jaeger vai fazer uma crítica, tá? Vai fazer uma crítica. Ela comenta que sistemas quânticos, pelo fato da indeterminação ser objetiva, os estados realmente, eles não são indeterminados. Não, eles não são determinados, né? Posição e velocidade da partícula não é determinado no nível quântico. Nem mesmo um ser onipotente poderia determinar os valores sem violar as leis da mecânica quântica. Entende? Existe algo intrinsecamente aleatório. Se você diz que existe um ser inteligente que é capaz de romper essa aleatoriedade e dar uma inteligência naquele comportamento, então esse comportamento não é efetivamente aleatório. Então isso já está quebrando a lei da mecânica quântica. Tá? Mas aí que está quebrando a lei da mecânica. E quem disse que não pode ser outra lei? E quanto aos sistemas caóticos, parece a ela haver algo fundamentalmente errado em usar a ciência para desenvolver o entendimento altamente bem-sucedido do cenário determinista do mundo e depois descartá-lo de uma forma ad hoc para encaixar Deus no cenário. Oferecer uma descrição da ação contínua de Deus no mundo e, ao mesmo tempo, reconhecer o caráter da ordem natural associada às leis que a ciência descobriu e descreveu parece contraditório. Além disso, embora possa haver uma probabilidade que esse Deus, que interage com o mundo por meio de eixos causais, não intervenha, esse acaba não sendo o caso. É um tipo de intervenção diferente daquele de um Deus que viole constantemente as leis da natureza. Porque se você for olhar assim, você está falando de intervenção de Deus na natureza, tá? Então vamos falar assim, vamos falar de Moisés no Mar Vermelho. Isso tem alguma coisa a ver com física quântica? A física quântica poderia explicar? Não. Não. No nosso macroscópico não tem nada ali no nível quântico que pudesse criar uma situação daquela, do Mar Vermelho se abrir. Então, continuaria no eixo de violação de uma lei natural. Continuaria, não? Então, essa tentativa aqui, ela não cumpre o objetivo. O outro argumento que ele coloca aqui, eu achei interessante, que é do Holmes Halston, terceiro, que ele escreveu um livro chamado The Three Big Bangs, onde ele fala que na história do universo tivemos 3 Big Bangs. Aí eu concordo com ele, 3. O primeiro, a criação do universo, primeiro Big Bang. O segundo, a criação da vida. O segundo grande, assim, descontinuidade, né? Ruptura. E o terceiro foi quando parte dessa vida ganhou a consciência. É a consciência. Terceiro, a consciência surgiu. Tá? Terceiro, nós podemos estar diante do quarto Big Bang. Qual é? A consciência surgir artificialmente, com a inteligência artificial. Esse terceiro Big Bang, seria quando surgiu a consciência, eu falo dele no meu livro, que é quando há a tal da revolução cognitiva de 50, 100 mil anos atrás, que o homem dá um salto qualitativo assim gigantesco, né? Ele começa a fazer invenções, pinturas
e, nossa, colares, e desenvolver ferramentas mais sofisticadas, agulha, a linguagem. Ele começa a ter a agricultura logo em seguida. Então, se você vai fazer um gráfico, né, você vê que de 50 mil a coisa começa exponencialmente a dar um salto qualitativo. Então, esse seria o terceiro Big Bang, que ele não é um momento específico, não tem uma data certa, né? É um período de tempo em que há uma inflexão. Essa ideia da inflexão, a mesma coisa que a vida. Estava naquela pasmaceira e de repente surge a vida. Temos aí uma inflexão. Então tivemos três grandes inflexões aí. Podemos estar diante da quarta com a chegada da consciência nos sistemas de inteligência artificial. É isso, muito obrigado então.